Mais uma aula Iniciar a de. gravação aqui, vou É, iniciar na minha também. começou a gravação, tá bom. Então, aqui, eu posso introduzir, João? S, dali. Bom, então, boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que entrou, vai entrar. Hoje a gente está aqui, eu, o João e o Matheus, de novo. A gente vai dar uma aula de barroco. Por que tá barroco 1 ali? Vocês estão vendo, né? Porque a gente vai focar bastante em barroco como expressão artística na Europa. Porque o barroco europeu é muito diferente do barroco que se deu aqui no Brasil. Não só pelas escritas, não só pelas artes, não só pela, tipo, escultura, assim, mas por tudo, até ideologicamente, quase que diferente, porque tinha um propósito bem mais presente político, assim, no barroco na Europa do que no barroco brasileiro. Então vai ser bem bacana a gente ver essas diferenças. E também porque, passando o quinhentismo, assim, claro que o Renascimento a gente poderia ter falado bem mais, mas, assim, o barroco já começa a entrar num nível de complexidade artística bem diferente. E conforme vai passando, conforme vai avançando a linha temporária, vocês vão vendo que cada vez vai tendo mais artistas, mais escritores, mais obras de arte relevantes e importantes para a gente falar. E não vai ser que nem, por exemplo, o quinhentismo, que a gente poderia falar de Hans Saden, Jean Herry, e mais que acabou o quinhentismo, né? Vai ter muita. Engasgadinho. Deu uma engasgadinha aqui, né? Perceber. Enfim, vai ter muita coisa pra gente falar, então a gente optou por fazer uma divisão na aula aqui para poder explorar bastante. Então a aula vai ser um pouco mais focada nos aspectos mais artísticos, principalmente na parte mais plástica do barroco europeu. É uma parte bem interessante e ajuda bastante a definir assim o que marcou tanto nessa época, como que ele foi diferente do Renascimento e como que acabou sendo uma forma de arte mais influente, assim, foi a coisa mais influente do século XVI. Século XVI, século XVII? Século XVII. 17, 18. E, assim, é isso, pessoal. Vamos que vamos. Vamos lá? Bora. Certo? Eu falo isso, você quer falar? Pode falar aí. Tem que tomar Tá água. certo. Gente, só para falar um pouquinho do contexto do Barroco, a gente aqui vai falar um pouquinho do Barroco mais para o lado da Europa, a gente não vai falar muito de Brasil hoje, mas como na última aula a gente falou para vocês o contexto dentro do qual o quinhentismo se situava, o contexto do Barroco é muito similar, só que o Barroco ele é a arte representativa daquela tensão europeia que acontecia no quinhentismo. Ou seja, o barroco ele é uma arte representativa da Contra-Reforma. A Contra-Reforma, como vocês bem lembram na última aula, porque todo mundo assistiu e estudou, é o processo dentro do qual a Igreja Católica tenta restabelecer a sua dominância no continente europeu e no mundo, assim como um todo, é, de forma a instituir algumas coisas, algumas regras, alguns princípios bem restritivos e também alguns métodos de mudança cultural, né? Como a gente viu, a Companhia de Jesus era um deles, e um outro foi o patrocínio e também a estimulação do surgimento de um novo tipo de arte. Esse novo tipo de arte era a arte barroca. E a arte barroca, ela representava tudo o que a igreja gostaria de que as pessoas vivessem ela como, sabe? Então, o barroco ele é grande, ele é exuberante, ele é extravagante, ele tem uma opulência por trás dele, você olha para as coisas, tem ouro, tem reboco, tem detalhe, tem um monte de coisa. E era isso mesmo a intenção da igreja. A intenção era você entrar dentro de uma igreja católica feita dentro do estilo do barroco e você sentiria assim uma coisa de tipo como se, nossa cara, como eu sou pequeno, sabe? Como eu sou insignificante diante de todo esse poder de Deus e da igreja que representa ele, sabe? É uma coisa bem assim, sabe? E como a igreja era uma organização bem grande, o barroco ele vai se expandir para fora das artes visuais, das artes plásticas, e vai chegar na dança, na música, na literatura e em diversas outras manifestações. Quer falar alguma coisa? Não. Também vale o comentário, né? Como a gente sempre fala aqui, a arte, a gente sempre começa com contexto histórico, social, político. Por quê, gente? Porque a arte é muito reflexo da sociedade dos autores, dos artistas da sua época, né?
Eles tinham uma necessidade de expressar mais ou menos o que estava acontecendo naquele período de tempo. É meio impossível tu fugir isso, é meio assim, tem gente que fala que é totalmente impossível, tem gente que fala que não, assim, tu consegue representar coisas que fogem do teu mundo, mas sempre vai ter algum pedaço de ti representado no que tu vai expressar artisticamente, né? Nessa época, mais ainda, porque tu tinha uma dominância de cultura, assim, na Europa muito forte, que era a igreja. Como a gente viu no trovadorismo, a igreja era muito forte, era muito presente na Baixa Idade Média ali, era o bambambam, bam, bam, dominava a vida de todo mundo pensava em pecado, todo mundo pensava que se fizesse coisa ruim ia pro inferno, era aquela coisa bem Gil Vicente mesmo. No Renascimento mudou um pouquinho, né? Vocês viram? Foi lá do antropocentrismo, lá, a razão, a igreja perdendo um pouco das forças, essa valorização do homem, assim, não, a gente é foda, o homem é vitruviano, a gente pode fazer tudo. Olha aqui, o homem pode fazer grandes invenções, pode descobrir coisas da medicina, a gente pode estudar o espaço, fazer coisas que ninguém nunca imaginava antes. Porque a igreja não gostou muito disso. E eles fizeram o barroco, assim, meio que como uma resposta, né? E a gente sempre fala, né, da arte ter esse caráter meio cíclico, né, de tradição, aí uma resposta a essa tradição, só que com essa resposta se estabelece uma nova tradição. Então, tipo, é tradição, ruptura, tradição, ruptura. O barroco é uma resposta ao Renascimento, porque ao invés de ser um antropocentrismo muito livre dessa carga religiosa, muito livre desse pensamento de que tu está sendo o olhar de Deus e tu pode ser o dono do teu próprio destino, o barroco, o principal objetivo do barroco é te fazer lembrar que Deus ainda está em cima de ti e tu é um homem mortal que vai morrer. Por isso que a gente está falando daquelas coisas meio mórbidas, por isso que uma das principais estilos de pintura no barroco é a natureza morta, porque o barroco tem essa função. O barroco, inclusive, foi super patrocinado pela igreja, que nem o João disse. O barroco tem essa função de tipo, relembrar a mortalidade do homem, relembrar a mortalidade do artista. Uma das principais características da pintura barroca, que nem está ali no slidezinho do João, é a questão de luz. Luz e escuridão, porque luz e escuridão é uma coisa muito presente na Bíblia. É uma coisa que a igreja gosta muito de luz e escuridão, porque eles podem fundamentar como a luz é a coisa boa, é uma coisa presente, é uma coisa perene, é uma coisa legal, e a escuridão é a coisa ruim, que está todos os males lá. Geralmente, no barroco, vai ter essas oposições muito grandes. Vai ter bastante luz e escuridão. E não só o contraste de luz e escuridão. Os artistas, eles eram, obviamente, eles foram financiados pela igreja, mas eles eram caras muito talentosos também. A gente vai ver mais pra frente alguns específicos. E eles pensaram assim, quem sabe a gente aumenta essas contradições, assim, quem sabe a gente fala dessas contradições como aspectos fundamentais do ser humano. Assim, a gente tem que aproveitar a vida porque a gente vai morrer cedo. A gente gosta muito de amar, mas a gente sofre muito por causa disso. Então, essas contradições, assim, aquela coisa bem Camões, assim, de trabalhar com angústia, de trabalhar com essas coisas meio paradoxais, vai ser elevado num nível, tipo, muito além aqui no Barroco. Vai ser umas coisas meio, tipo, que inspira bastante romantismo, inclusive, né? Então, essas contradições vão ser levadas para figuras de linguagem, vai ter muito paradoxo, muita antítese, vai ter muita, tipo, noção de vida e morte, luz e escuro. E um outro aspecto importante do barroco também, principalmente da pintura barroca, é um caráter meio de geometria, assim, ela é bem diferente da pintura renascentista por uma questão geométrica, mas isso a gente vai ver um pouco depois. O João, tu quer acrescentar alguma característica geral aqui no barroco? Só acrescentar que quando tudo isso daí que o Léo falou, gente, especialmente a parte que a parte da arte que denota morte, que faz você lembrar de que tu é alguém expirável, assim, isso aparece também na literatura, né? Aparece, inclusive, em sermões do Padre Antônio Vieira, que a gente vai ver na próxima aula. E o nome disso é Memento Mori, tá? Isso às vezes aparece com esse nome na prova. Então eu acho importante que vocês meio que não que não vai tipo se matar memorizando Memento Mori, mas é bom que vocês saibam assim que apareceu, sabe? É uma frase da Bíblia, inclusive, né? Que é bastante sermões, né? O Antônio Vieira, que é um... A gente vai ver bastante na próxima aula, mas já adiantando, o Antônio Vieira é um poeta português, né? Poeta, padre, enfim.
Ele escreve uma frase da Bíblia, do Gênesis, que é: o homem, lembre-te que do pó você veio e do pó você há de retornar, né? Então tipo, essa ideia está presente bastante na arte barroca. E, assim, uma das principais características do barroco é como que esses aspectos todos que a gente está falando, eles não servem só para um tipo de arte, não serve só para pintura, mas serve também para escultura e serve bastante para a literatura. Esses aspectos dos contrastes, esses aspectos de luz e escuro. Ah, como que luz e escuro aparecem no texto? Aparece no texto, vocês vão ver, eles vão toda hora falar de luz e escuridão, gente. Eles vão toda hora falar de coisas claras em oposto a coisas escuras, de coisas de morte em oposto a coisa de vida. Sim, então isso vai ser bem presente. Gente, agora vamos passar um pouquinho para estudar as formas artísticas do barroco que não são literárias por excelência, mas que é importante que a gente conheça, porque, sei lá, a história da arte facilita muito entender algumas coisas, né? Então, eu acho que o aspecto mais conhecido do barroco, né, inclusive é um adjetivo que as pessoas às vezes usam sem saber o que que é, para falar de uma coisa que é gigante, que é bem arquitetônica, tipo uma igreja velha, assim, a arquitetura do barroco, ela é muito marcante. Ela é muito marcante porque ela é bonita, né? Ela é bonita porque a igreja ia lá e gastava quantidades imensas de dinheiro, quantidades imensas de ouro para fazer altares gigantes, colunas enormes, pagar artistas famosíssimos para eles fazerem afrescos extremamente complexos nos tetos da igreja. E uma curiosidade, assim, vocês vão ver na história, grande parte do ouro que saiu do Brasil foi utilizado em vários lugares da Europa para fazer esse tipo de obra. Igrejas grandes, assim, igrejas bastante exuberantes. Então, gente, a característica padrão assim da arquitetura barroca, quando a gente olha para dentro de uma igreja, é esse negócio aí de ter meio que uma cúpula. Seja ela uma cúpula falsa ou uma cúpula real. Assim, mais costumeiramente é uma cúpula real, uma cúpula translúcida dentro da qual passa luz. E isso é muito importante. Assim, quando a cúpula quando solta a pino por cima da cúpula e a pessoa entra assim na igreja, ela vê meio que um feixe de luz, assim, meio que um spotlight, assim, como se fosse, tipo, sabe em desenhinho, quando Deus vai lá e dá uma luz e faz tipo. Então, é idêntico, assim. E é esse o efeito, né? E aí todo o resto parece mais escuro. Então, a gente já tem uma coisa mais contraditória aí sendo colocada, mais uma oposição estética relacionada à arte do barroco, né? Uma outra coisa que vale ressaltar é que como a igreja ela queria que a pessoa se sentisse tipo intimidada de certa forma, mas também próxima do seu Deus, né? Então a igreja barroca ela vai ser frequentemente uma igreja que tem um altar circular assim e ela é circundada pelas cadeiras para as pessoas ficarem mais perto do altar. Diferente das igrejas que a gente vai hoje, o altar está lá na frente e as fileiras são retas, assim, né? Uma coisa também que também vale ressaltar é que quando você olha para o teto de uma igreja barroca, você geralmente vai ver afrescos assim mostrando cenas angelicais, assim, anjos um dando a mão para o outro, torcendo o corpo, olhando para o lado, olhando para o outro, assim. E a sensação que se objetiva nesse sentido é que quando você olha para cima, para aquela grande altura, aquele pé direito imenso que a igreja tem, é você olhar e pensar como se você estivesse vendo o céu, o paraíso, o ideal católico de salvação, né? Então, tudo é muito permeado por essas coisas, né? Fora essas características assim mais descritivas, eu queria falar um pouquinho de 4 características assim mais bem definidas que têm nome, que são essas aqui do finalzinho, né, que é a perspectiva forçada, que dá a ilusão de amplidão, que é usada nessa foto, inclusive, essa igreja é bem menor do que ela parece, porque muito das... É renascentista, Nicolas. Muito das colunas, assim, que às vezes aparecem, nas igrejas barrocas, elas são meio que pintadas, sabe? As molduras das peças, dos afrescos, elas às vezes não são reais. Elas são pintadas pelo cara que vai lá e faz, sabe? Um outro aspecto também que eu vou mostrar na próxima foto é a quadratura. A quadratura é uma pintura de teto, mas é uma pintura de teto que é feita com o objetivo de parecer 3D.
basicamente como se tivesse meio que um mobile, assim, por cima, uma coisa sobreposta na outra, diante de você, assim, e você sente que tem uma coisa mais próxima, outra mais distante, quando você olha lá, e isso adiciona um realismo, né? Isso te assusta, te dá um negócio, assim, que você fica, putz, caramba, né? É um bagulho bem grande. Um outro aspecto é um tipo de coluna bem específico, que eu vou mostrar na próxima foto, que é a coluna salomônica, que é uma coluna básica, é só uma coluna qualquer, assim, como para suportar uma estrutura, só que a estrutura dela é toda circular, é toda curvilínea. E essa estrutura curvilínea ela é comum em toda manifestação artística do barroco, tá? Eles gostam muito de curvas, na arte eles gostam de pinceladas enormes, assim, é uma coisa bem assim. A última é a oposição de claro e escuro, que a gente já comentou, e que tem um nome, é o chiaro escuro. Aqui é um daqueles exemplos que eu queria falar, né? Isso daqui é uma quadratura do teto de uma igreja chamada Igreja de Jesus, que foi feita pelo Gaudí. E como vocês podem ver, só da gente ver de foto, assim, já parece que, tipo, a cena saiu, extravasou do afresco e tá diante das pessoas ali, sabe? Você não percebe, por exemplo, que a borda desse afresco também é pintada. Isso daí não é ouro, isso daí é tinta, sabe? E você fica tipo, nossa, dá pra tocar nisso daí, mas não, é tinta, é uma pintura. Não tem. Essa tridimensionalidade é puramente feita com um pincel, sabe, gente? Então isso é bem impressionante, isso é bem legal, sabe? Um outro aspecto da arquitetura barroca que eu queria falar são os baldaquinos e as colunas salomônicas. Essa daqui é uma coluna salomônica que fica dentro da Basílica de São Pedro, que é a basílica lá onde o Papa dá o sermão, lá no Vaticano. É um baldaquino papal, assim, então ele é feito para que o Papa vá lá no meio e dê o sermão dele, ou faça, ou reze a missa, missas especiais, tipo missa do galo, etc. Percebam a tortuosidade das colunas, como eu falei, o nome dessa coluna é coluna salomônica, e percebam também a exuberância, o tamanho desse negócio, sabe? O bagulho chega quase no teto, imaginem que, pô, meu, é Gente, uma... eu sei que aqui vocês estão vendo a gente, aqui a imagem tá um pouquinho pequena. Depois, quando vocês pegarem o slide, ou agora mesmo, vocês clicar aqui no cantinho para expandir ali, por favor, façam isso. Joguem no YouTube. Apreciem a obra de arte que é esse negócio. É surreal que uma coisa assim exista, pô. Eu tenho um puta de um detalhe, assim, é É muito assim, legal. vocês acham que isso é tipo, vocês acham que é meio estranho, você parece ter um monte de forma que não faz sentido. Meu, cada negócio, cada coluna daquelas está ornamentada com os detalhes e foi feito tudo à mão. 600 anos, 500 anos atrás, sei lá. E esse cara era genial, tá ligado? O Bernini. O Bernini, a gente vai falar dele quando a gente fala de escultura, foi ele que fez isso daí, então percebam que o cara também era bem heterogêneo, né? Ele fazia coisas assim de arquitetura, também foi se dedicar na estrutura, e pô, meu, é muito legal, sabe? Procurem, vejam imagens, na hora que a gente mostrar as pinturas, que a gente mostrar as esculturas principalmente, procurem imagens em alta resolução, procurem vídeos que vocês vão ver os detalhes, assim, sabe? É muito legal. O Nicolas comentou ali o tamanho das pessoas. Sim, gente, dá pra ver o tamanho das pessoas ali do lado. Tá? Então, tipo, é absurdo, esse negócio é gigantesco. No caso, isso daqui é uma pintura, tá? Só pra não me enganar. Mas tipo, essas pessoas. É uma pintura em perspectiva real. Isso daqui é o tamanho real. Então percebam que é bem perto, né? Mesmo, tipo, o nível da foto aqui, ele alcança o mesmo nível, assim. Então é bem realista, sabe? Não, mas Mas é gigante, gente, é é gigante. gigantesco, é É gigantesco, assim. gigante. Tipo, tá, aquela pintura pode estar um pouco exagerada, mas eu tenho certeza que é gigante aquilo. Uhum. Eu E nunca aqui, gente, é um exemplo de cúpula. Não, o baldaquino é o nome da estrutura. Sim, não. O baldaquino é o nome da estrutura toda, é o nome dessa casinha aqui. A coluna salomônica. Isso daqui é uma estrutura que existe, Nicolas. É um negócio que está lá. Isso aqui foi esculpido por um cara. E essa coluna é o que eu quero que você preste um pouco de atenção, que ela é bem característica. Sim, eu falei que é pintura porque essa da esquerda é uma pintura que não é uma foto do local, entendeu? Isso A daqui é uma foto da foto, isso direita daqui ali, não é gente. uma foto, isso daqui é uma É. pintura. Foto da esquerda, pintura, foto da direita, foto. Entendeu? Mas o negócio existe, assim. E baldaquino é o nome da estrutura, basicamente. Aqui eu queria colocar um pouquinho sobre as cúpulas
que eu falei lá no comecinho, essa imagem aqui é bem mais fácil de entender, sabe? A cúpula é essa parte aqui de cima, por onde entra a luz aqui, né? Vocês veem as aberturas aqui, e que são vistas aqui, e vocês veem que a luz cai bem no meio, assim, e todo o resto fica bem escurão. Então, é essa posição que eu queria falar, assim. A grande maioria das igrejas barrocas tem esse negócio aqui em cima, esse chapéuzão aqui. Então, esse daqui é um grande sinal de que a igreja foi construída ali nesse período, ali, século XVI, XVII, XVIII. E, gente, eu sei que parece papo pra boi dormir, esse negócio de, luz, contraste, eles pensavam no ângulo que a luz entrava. Gente, a igreja na Europa, nesse século, dominava tudo. Eles perderam, assim, estavam perdendo os fiéis, muito por causa da reforma protestante, por causa o cientificismo e tudo mais. Eles realmente destinaram tudo que eles tinham. Ouro, pegaram os melhores artistas para fazer é, artes assim católicas novas, assim, tem várias pinturas do Caravaggio que foi encomendado pelo Papa para fazer ali, para tipo criar esse novo, foi um movimento super patrocinado. Esse negócio da luz entrar num ângulo, sim, é para fazer muito o efeito de que Deus está presente naquela casa ali. A luz representa onde Deus está olhando, onde Deus está ali, gente. Porque o mundo é escuro, o mundo é pecado. Deus pode oferecer salvação. Então, tipo, eles realmente pensavam em tudo o que eles estavam fazendo. Tipo, era completamente coordenado, era completamente planejado. E Só é que eu muito converti importante aqui. vocês terem isso em mente. Porque o barroco, além de ser um movimento importante, super influente, ele é um movimento artístico ideológico também. Ele tinha um propósito bem claro por trás, que era o propósito de ser o oposto ao Renascimento. Uma das principais maneiras que a gente vai ver isso é agora nas artes visuais, né, João? Uhum. Eu só queria falar rapidinho também que uma parada que eu esqueci de mencionar é que as igrejas protestantes, elas eram basicamente quadrados, assim, tipo, retângulos enormes com telhado, assim. Então a igreja queria mesmo assim mostrar, tipo, meu, olha aqui, ó, a coisa perfeita aqui. Vocês aí nesse cubículo do caralho, sabe? É um negócio assim. Mas tá, vamos falar um pouquinho de artes visuais, então. Quer falar, não? Sim, assim, artes visuais, falando de barroco, eu acho que acho que uma das primeiras coisas que quando alguém pensa em barroco é, tipo, pintura barroca, alguma coisa assim, né? Assim, na minha opinião, o barroco tem alguns dos meus pintores favoritos, principalmente o Rembrandt. É um pintor que, se vocês não conhecem, procurem. Ele tem vários quadros lindos, lindos, lindos. Ele trabalha muito com essa coisa de escuridão e luz, e não só temas religiosos. E, enfim, como que o barroco é diferente do Renascimento? E a gente vai ver isso agora muito bem nas pinturas. Vocês lembram que o Renascimento tinha uma preocupação geométrica bem grande de botar tudo no mesmo plano, de botar tudo dentro de aquela linha de fuga, linhas retas assim geométricas que direcionavam bastante o teu olhar para o canto. A pintura barroca, vocês vão ver que é um pouco diferente. Vocês têm ângulos diferentes para ver. Só que não ângulos tipo retos, vocês têm ângulos diagonais. O barroco, tá, uma coisa que uma professora falou isso uma vez, eu nunca entendi de direito, até ela só tipo me mostrar assim duas pinturas e eu realmente dá para entender. Ela fez isso com a Santa Ceia, ela pegou a Santa Ceia do barroco, a Santa Ceia do Da Vinci, mas dessa pintura que o João escolheu dá para ver perfeitamente como que tem um ângulo diagonal muito claro por onde entra um feixe de luz ali. Por quê, gente? Porque eles queriam, tipo, aí que tá a complexidade do barroco, eles queriam mostrar não só que a luz vem de cima, né, vem de uma influência divina que sai, tá para fora da pintura, mas também porque esses caras eram incrivelmente talentosos, eles tinham outras maneiras de experimentar, e muito por causa de um período antes, entre o barroco e o renascimento, que é tipo um período de experimentação que teve, assim, eles estavam cansados de experimentar com aquelas perspectivas, tipo, lineares, geométricas, que por mais que a gente fale do Renascimento, que era bem diferente do trovadorismo, lá das pinturas medievais, que eram super lineares, o Renascimento também tinha um caráter meio linear, assim, ele tinha uma profundidade, ele tinha fundo, volume, mas ele não tinha muito bem definido, assim, não era tão diagonal quanto o Barroco. E o Barroco realmente ele tem essa maior dinâmica nas pinturas também, porque agora tu pode direcionar teu olhar para pontos mais luminosos e mais escuros. Então, a pintura barroca, ela tem um nível de dramaticidade que a gente chama, porque o teu olhar, ele segue
um nível, assim, ele segue o nível da luz, tu olha para certos elementos, tu vê a luz chegando, tu vê a reação das pessoas ali, até tu ver a figura morta e a outra deitada chorando. Então, a pintura barroca, assim como o, principalmente, a gente vai ver isso na próxima aula, né, com a escrita barroca e com conceptismo e cultualismo, que são os conceitos que a gente vai ver na aula que vem, que é bem chatinho de entender, assim, elas têm um nível de complexidade já bem diferente do Renascimento. O meio que perfeito, meio que apolíneo, e voltando para aquilo, o barroco é mais dionisíaco, é mais livre, é mais deturbado e é mais focado nesse aspecto dramático das obras, esse potencial dramático das artes, né? A gente vai ver isso com as outras pinturas, mas vocês podem ver aqui como tem bastante emoções expressas, assim, tem confusão, tem drama, tem arrependimento, tem a pessoa morta ali. Sim, as pinturas do barroco eles são muito expressivas, são muito características desse tempo. Tu pode olhar uma pintura do barroco e tu sabe na hora de onde é que é, assim. Principalmente pelo uso de cor, pelo uso do diagonal, assim, que sempre vai ter algum aspecto diagonal na obra. E muito por causa da natureza morta também, que é um aspecto que aparece bastante na obra para ter, né, essa noção de vida, né, de memento mori que a gente falou antes. Tem umas Aqui, obras, né? aqui duas obras, uma do Rembrandt e outra do Caravaggio, certo, João? As duas são do Caravaggio. As duas são do Caravaggio. Bom, sim, gente, dá para confundir também. O professor confunde. Mas vocês podem ver aqui, ó, sempre um aspecto meio a luz entrando de um ângulo. E não é um ângulo reto, gente. Isso sempre vai ter quase presente em quase todas as obras. E vocês podem ver assim que no Renascimento, por exemplo, esse anjo e esse frade aqui, eles estariam no mesmo nível. Aqui não. Aqui o anjo está meio que deitando o frade num ângulo. Sim, tem sempre essas. Sempre alguém dormindo, sempre alguém morto, sempre alguém deslocado, sempre alguém no escuro, sempre vai ter uma preocupação bem forte com isso, assim, na pintura barroca. Pode É passar, João? uma coisa legal é que tem um conceito, assim, na pintura barroca no geral, que é o êxtase, né? Esse daqui, se não me engano, é o êxtase de São Mateus, o nome da pintura. E aquela primeira pintura que eu mostrei do primeiro slide é o êxtase de Santa Teresa. E a gente talvez vai ver um novo êxtase, assim. Eles chamam de êxtase porque é meio que a anunciação de anjos para meio que a chegada de um anjo anunciando a chegada de Deus, assim, e a pessoa sendo, tipo, consumida por toda aquela divindade, por toda aquela força, sabe? E é por isso que a pessoa fica estática, assim. E é uma coisa que aparece nos nomes das obras, assim, com frequência. Então eu coloquei mais duas, né? As duas do Rembrandt, dessa vez. Os conceitos são os mesmos, né? Que o Léo falou. Né? Aqui a gente tem bastante que era escuro, né? Uma posição quase que dá pra passar uma linha aqui é clara que é escura. Essas aqui também essa daqui tem uma noção de movimento muito legal, né? Que parece que você entrou na sala e todo mundo virou assim pra olhar pra tua cara. Eu acho bem interessante isso. A maioria das pinturas do Barroco parece que alguém vai sair andando, né? É muito interessante isso. Podem ver Vou falar. bastante, assim, só rapidinho ali, João, volta ali. Eu queria comentar uma coisa. Podem ver bastante esse dinamismo, né? Que nem o João disse, assim. As obras, elas têm um. Tipo, o Renascimento tem essa coisa que é muito parado, eu diria, né? E o Barroco, assim, por ele ter esse aspecto mais diagonal, né? Ele tem muito esse movimento implícito dentro dele, assim. Ele tem. Tipo, as figuras estão todas paradas ali, por exemplo, na foto ali dos. Eu não sei o que, que é aquilo, eu não Eu sei o acho que, que que eles é são esse carinha. comerciantes, membros de uma associação, não são É, mormons. O mormonismo é uma religião recente. mas eles estão, tipo, o Rembrandt adora pintar esses carinhas com essas roupinhas, assim. E tu vê que estão todos eles parados, mas, tipo, de algum jeito, o teu olhar olha pra eles e tu consegue, tipo, quase que ver os outros virando a cabeça pra ti, sabe? É fascinante, assim, tu ver essas pinturas e como que, só por simples, tipo, uma simples posição, assim, que é o desenho, simples, tipo, o fato deles não estarem todos no mesmo plano, todos virados de um certo jeito, todos com uma sombra, tipo, roupas escuras, assim, meio que uma sombra no rosto. É muito interessante tu ver, principalmente na segunda pintura ali, né? Como tem um lado que é quase todo escuro, sim. E não é, tipo, não é exatamente no meio, tu percebe que tem, tipo, tem um lado que é bem mais claro e outro que é bem escuro, mas ainda tem um pouquinho de escuro no claro e bastante claro no escuro ali. Então é bem interessante ver, assim, como o Barroco
não só por se tornar assim uma arte patrocinada pela igreja, né, por ter toda essa influência religiosa, também conseguiu ser um estilo muito complexo a partir disso. Errei o nome, quer dizer que eles fizeram chapéu pra preço, não lembro a religião. Bom, De religião eu não entendi. a gente não sabe também. Mas eu acho que o João tá certo, eles eram comerciantes mesmo. Tá no título da aula, depois eu pego e confirmo, mas enfim. Tá, gente, vamos falar um pouquinho das artes plásticas agora, né? Que basicamente é a escultura, né? Eles também faziam móveis, tem muitos móveis de estética barroca, mas não vou falar dos móveis aqui, quem quer saber do hack barroco. Uma coisa muito legal da escultura barroca é que ela retrata cenas bíblicas extremamente intensas, assim. Então, quase sempre está acontecendo alguma forma de violência, de batalha. Por exemplo, aqui, nessa escultura. Essa escultura do Bernini, todas as esculturas que eu mostrava vão ser do Bernini. É uma escultura, é um Davi. Eu disse um Davi porque tem vários Davis, assim, que foram feitos por diversos outros, tipo Michelangelo, ele também fez um Davi. E diferente do Davi do Michelangelo, que ele aparece como meio que um louvor ao homem, ao físico do homem ali, o Davi aqui ele aparece numa posição de batalha, com o senho franzido, assim, né? Então é uma coisa bem interessante, assim, né? Você vê que isso também dá a ideia de movimento, de coisa que está acontecendo, né? Você tipo, meio que espera que ele dê um golpe no gigante, assim, depois que você olha para essa escultura. Um aspecto muito importante da escultura é que muitas vezes as esculturas eram feitas e colocadas dentro das igrejas e a arquitetura da igreja era pensada também ao redor da escultura. Aquela escultura do primeiro slide, que é o Êxtase de Santa Teresa, ela é feita dentro de uma igreja e ela tem diversos negocinhos de ouro saindo por trás dela, assim, que fazem parte, que se conectam com o teto, o próprio teto, assim, da igreja onde ela está. Um outro aspecto importante é que, para dar essa ideia de movimento, para dar essa ideia de fuga, de escape, grande parte das esculturas que mostram formas humanas dentro do barroco, elas têm o torso assim meio torcido, meio em forma de espiral, meio em forma de S. O nome disso é figura serpentina. E vocês vão ver que acontece bastante. Eu vou mostrar nos próximos exemplos. Última coisa que eu acho bem legal de notar é que são esculturas extremamente detalhadas. São esculturas muito bonitas de se ver. Você olha e se impressiona. Você olha e fica, meu, como é que um cara transforma um bloco de mármore de 3 metros nisso, sabe? Então vamos dar uma olhada aqui. Tipo, aqui a gente já tem uma escultura bem bonita, com detalhes anatômicos muito impressionantes, né? Essa é uma escultura bastante conhecida, né? O título dela não é muito bonito, então não vou falar, mas eu gosto muito desse destaque aqui, sabe? Porque, meu, isso daqui é mármore, velho. Isso aqui o cara fez esse relevo, essa sombra, essa sensação de que o cara tá tipo, agarrando a coxa dela. É mármore, é pedra. O cara fez isso em pedra, com um martelinho com uma lixa. É bizarro. É uma perícia gigantesca, assim, sabe? É um cuidado enorme, é muito impressionante, é grandioso, tipo, te deixa assim de queixo caído, como todo o resto das coisas do barroco, né? Aqui eu coloquei mais duas esculturas do Bernini, percebam que tanto nessa aqui o corpo dele tá torcido, o corpo dela tá torcido. Sim, é o rapto da Prosperina. Na verdade, o título seria o estupro da Prosperina. Mas sei lá, não sei, contraditório, né? Aqui o Apolo, se não me engano, o Apolo e a Perséfone, eles estão com os corpos torcidos também, um fugindo do outro. E aqui também tem um anjo com uma lança, que ele não tá tão torcido assim, mas ele tá numa cena de batalha, numa cena ativa, numa cena que dá a ideia de movimento. Então, tipo, bem legal, só lembrem disso, assim, dos detalhes, lembrem do movimento e lembrem dessa torção do corpo, assim, que é muito característica e identifica uma escultura do barroco na hora, assim. Dá pra bastante, tipo, se vocês lembrarem bastante do Davi, do Michelangelo, que nem o João disse, né? Mas, sim, uma redução bem idiota, assim, da minha parte. O Davi é reto e o Davi do outro, que eu esqueci o nome ali agora, ele é torto. Sim, o barroco é torto e o renascimento é reto. E vocês podem ver, gente, que nem a gente postou as imagens aqui das esculturas, quase todas elas estão em alguma posição de torção, de movimento, tanto no rapto da Prosperina ali, que eu acho que é o nome em português, mas eu acho que é rapto, quanto
na figura do Apolo ali, eles estão quase sempre numa posição de ou para frente ou para trás. É muito diferente daquelas figuras tipo esbeltas assim do Renascimento que só se preocupam tipo, em fazer uma pose reta, flexionando os músculos, sabe? Que é bem mais bem mais tipo planificado quase assim até, né? Eles não têm muito movimento para trás nem para frente, eles são tipo retos, estão parados, estão eretos, assim por dizer. Tá, Nicolas, nem toda obra do Barroco, apesar de ser, tipo, muito frequente isso, é financiada pela igreja. Muitas vezes o cara, ele ia lá e fazia a obra, e a igreja às vezes comprava para expor em algum lugar, para expor não só dentro de uma igreja, mas em algum tipo de templo, algum ambiente monástico, alguma coisa desse tipo. Essas cenas clássicas, elas não são típicas do barroco, né? Realmente, não são típicas. Mas, mas elas meio que bebem da água ali, da transição entre o barroco e o renascimento e o barroco, né? Daquele período do maneirismo, né? Onde tinha bastante interação entre essas duas correntes, assim, digamos. Então, eu não sei dizer assim, se o Bernini foi pago para fazer essa escultura, mas quando eu falo financiado, pense mais nas obras grandes, assim, pensa na igreja, pensa nessas coisas. E também, tipo, tem algumas pinturas do Caravaggio que vocês podem ver, tipo, a crucificação de Cristo, algumas coisas assim, que são diretamente financiadas pela igreja. Tipo, não foi todo artista que fez obra patrocinada direto pra igreja, mas tipo, vocês podem pensar, o Michelangelo fez a igreja lá, o Benini deve ter feito alguma escultura dentro da igreja, mas tipo, não foram todas, né, gente? Não foram todas. Bom, o último slide é sobre música, você quer falar, não? Não, pode falar, João, porque eu realmente não Tá domino bom. muito a música barroca pra falar. Então, gente, eu sempre gosto de botar slides sobre música, e vocês vão ver eu botar no barroco, no romantismo, talvez até no modernismo. É porque o João toca piano, gente, então ele é muito fanboy de música barroca, principalmente. Sim. Enfim, a música do Barroco ela traz conceitos para a música ocidental que se perduram até hoje, né? Se vocês forem ver, por exemplo, as obras de um compositor romântico, de um compositor, por exemplo, o Liszt, o Chopin, o Beethoven, eles vão sempre chamar, sei lá, tipo, minueto em dó maior, alguma coisa assim. Esse em dó maior indica o tom da música, que é mais ou menos o acorde de onde ao redor da música gira. Assim, é meio difícil de entender, mas é. E esse é um conceito que foi sendo perpetuado, assim, foi sendo utilizado depois do Barroco, né? Aqui nem piano tinha, o Bach, ele tocava num cravo, inclusive o livro de maiores obras dele é o Cravo Bem Temperado. Eu acho muito legal de falar do cravo bem temperado, porque, meu, tem um conceito do cravo bem temperado que é o barroco em pessoa, assim, sabe? Que é o prelúdio à fuga. O prelúdio à fuga, basicamente, é uma música que é lentinha, que é calminha, que é sutil, que é devagarzinha, assim. E a fuga é uma música frenética, assim, ela é super rápida e conforme ela vai sendo tocada, as notas que você tocou antes vão sendo adicionadas no próximo compasso que tu toca seguidamente. Então, no final, fica parecendo que é uma mistura gigantesca de notas, assim. É um negócio, assim, super, tipo, overwhelming, assim, super que te deixa muito, tipo, assim, sabe? Aqui do lado eu coloquei a foto dos três, da tríade da música barroca, né? Que é o Bach, o Vivaldi e o Haydn. O Handel, desculpa, não, o Haydn. E por último, eu queria falar que os dois conceitos que a gente mais vê, que a gente mais vê na apresentação sinfônica atual, assim, também são frutos do barroco, né? O concerto e a sinfonia, né? O concerto que é basicamente uma apresentação de um solista acompanhado por uma orquestra, e a sinfonia é onde uma orquestra inteira se apresenta e mostra uma progressão musical que foi escrita para esse sentido, que começa de um jeito, constrói uma tensão, constrói algum tipo de assim de angústia e resolve essa angústia no final, assim, geralmente começa com uma sonata, depois desenvolve para uma parte mais rápida que chama allegro, enfim. É meio que isso, gente. Eu acho que tá bem representado aqui. A gente hoje terminou bem exatamente no tempo, pelo visto, né? Se você tem alguma dúvida, Léo, quer falar alguma coisa?
Não, Vai pessoal, dar. o propósito da aula hoje foi dar esse geral mesmo, quase uma aula de história de arte sobre o barroco e as origens europeias dele, falando das características gerais, assim. A aula que vem vai ser a parte 2 do barroco. Qual que é a parte 2 do barroco, gente? É a literatura barroca, principalmente do Brasil. A gente vai falar de Gregório, daí, Boca de Ferro, a gente vai falar do Padre Antônio Vieira, seus sermões, então vai ser a continuação, vai ser a parte que é mais presente na nossa disciplina mesmo, mas no geral é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar pra gente.